gravação. Boa noite, pessoal. Olá. Quero abraçar a todos aí, dizer da minha alegria de voltar aqui nessa live de quinta-feira, véspera de feriado. Tem um convidado muito especial, que é um amigo meu, que é de São Paulo, mas que mora há bastante tempo nos Estados Unidos, na Pensilvânia, perto de Nova York, estado colado com Nova York, muito próximo. Além de médico, ele é professor também. Então, quero aqui, naturalmente, agradecer a vocês por acompanharem o nosso bate-papo. A gente sempre tenta trazer novidades e informações que possam agregar a cada um que está preocupado com essa questão do coronavírus. E, evidentemente, os Estados Unidos sempre é uma referência. O quadro lá é grave, e lá tem um maior número de infectados, pelo menos aí oficialmente, e também o maior número de óbitos, o que é um quadro evidentemente triste, né? Bastante triste. Então eu quero aqui aproveitar essa live para que a gente converse, dialogue e traga uma visão de quem mora lá e os aspectos que rebatem diretamente para a nossa realidade aqui em Pernambuco. Estou esperando aqui o oi de Rogério. Alô, Rogério, cadê você? Eu estou aguardando o Rogério aparecer para poder trazê-lo aqui para a nossa live. Só basta o Rogério dar um oi, que aí eu estou trazendo ele, incorporando ele aqui para a live. Ele já me segue. Deixa eu ver aqui se pelo celular eu consigo aí um oi dele. Pode dar um oi. Aqui na live, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. O quadro aí geral, hoje oficial, de infectados foi de 85.380 no Brasil, casos confirmados, e 5.901 óbitos, infelizmente. É um quadro bem dramático. Fala aqui com ele. Um quadro bem dramático, liga pelo WhatsApp. Um quadro bem dramático no Brasil, né? O quadro geral do Brasil, eu queria aqui tocar para vocês. São Paulo é o estado com maior número de infectados, 28.698. Temos aí o Rio de Janeiro, que é o segundo na posição de números de número de infectados, com 9.453, e depois vem o Ceará com 7.606 e Pernambuco com 6.876. O Amazonas com 5.254. São 5 estados com maior número de infectados no Brasil. E em número de óbitos, a gente tem um quadro bastante também duro de se acompanhar, né? Onde aqui, doutor Rogério, chegando agora. Desculpa aí, gente, mas conexão direto com a Pensilvânia, conectando. Doutor Rogério, tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, e você? Tudo em paz? Tudo tranquilo. Estava enchendo linguiça aqui um pouquinho no jargão aí do jornalismo, aguardando você chegar para a gente começar a conversar. Né? Perfeito, já estamos aí. Eu quero aqui apresentar o doutor Rogério Neves, professor, médico, formado no Brasil, mas que foi aí convidado a ser professor e médico nos Estados Unidos, na Pensilvânia, na Universidade do Estado da Pensilvânia, Penn State, né? Isso. E é um cientista e um amigo que eu e Tassiana, nós fizemos essa amizade há bastante tempo. Tem outra particularidade, filho
grande ícone do futebol brasileiro, o goleiro Gilmar, da seleção brasileira, sempre grande referência do futebol brasileiro e um grande profissional da área de saúde. Então, Rogério, alegria grande ter você aqui nesse bate-papo informal, né? Eu estava aqui falando um pouco dos números do Brasil. Eu sei que os números aí nos Estados Unidos são ainda mais duros, né? 1 milhão de pessoas infectadas oficialmente, né? Dados são 60 mil já hoje. Quanto? 1.060.000. 61 mil. 61 mil. E 62 mil vítimas, né, que já faleceram. O Brasil aí, eu vi algumas reportagens colocando o país num contexto assim de curva de crescimento bastante acentuado. O Brasil numa posição também aí de crescimento acelerado do vírus, né? E, evidentemente, aí eu queria primeiro um panorama da sua visão de quem mora no exterior, quem mora na Pensilvânia, um estado, para quem não conhece muito a geografia americana, próximo de Nova York, ou seja, um estado que está muito próximo do olho do furacão, né? do núcleo principal da doença. Você, como profissional, é cirurgião, mas está diretamente num hospital universitário, de plantão e em estado de atenção para Porque pacientes com Covid precisam ser operados também. E alguns tipos de pacientes nós não pudemos parar. Quer dizer, na minha área, por exemplo, cirurgia de câncer continua. E você tem um outro lado. Hoje nós temos números que os pacientes que têm câncer, eles também têm um risco muito maior, não só de pegar o Covid, mas como evoluir muito pior com o Covid. Então, tem todos alguns detalhes que nós estamos tendo que manejar nesses pacientes para não aumentar o risco para o paciente mesmo e, ao mesmo tempo, nos proteger. A grande dificuldade não era tanto no volume de pacientes, pelo menos aqui na Pensilvânia, mas era a escassez do material esterilizado que nós temos que usar para nos protegermos do paciente. E isso continua até hoje, é o chamado PPI, né? O Protected Personal Equipment. Então, todo aquele equipamento para que nós não sejamos contaminados. E essa é a grande limitação. Então, a restrição grande do movimento de pacientes dentro do hospital que não tem nada urgente ou cirurgias que possam ser proteladas, a gente está fazendo isso para justamente poder economizar, porque um paciente de Covid usa uma quantidade monstruosa desses materiais, que precisam ser totalmente descartáveis. Então, esse é o grande problema que a gente está sentindo agora. Vocês têm um quadro nos Estados Unidos de incidência de contaminação de profissionais de saúde, de enfermagem, como ocorreu na Itália, de médicos. No Brasil, a gente tem uma realidade muito difícil, porque muitos estados, inclusive aqui em Pernambuco, onde estou, Recife, a capital do meu querido estado, há muita reclamação do corpo médico, de profissionais de saúde, nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros, auxiliares de enfermagem, se contaminando com a doença. Então, e a mesma coisa. Aqui existe uma pressão muito grande. Claro que as uniões de enfermeiras são muito fortes. Médicos não são de reclamar. Mas as unions das enfermagem, elas realmente reclamam e têm uma posição muito severa. E realmente a gente pode, você sabe que esses materiais, essas máscaras, estão reesterilizando, né? A gente não sabe o quanto isso está protegendo, mas de qualquer modo, o número entre os profissionais ainda, graças a Deus, tem sido baixo, né? Baixo. Mas eu gostaria de fazer até um comentário, como você falou de Brasil, a coisa aqui. Nos Estados Unidos, você poderia, de certo modo, comparar com o Brasil, primeiro, pelas dimensões geográficas. É um país muito grande. Existem capitais, onde você tem grandes centros de a população muito grande, né? A grande diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que nos Estados Unidos, quando você vai mais para dentro, é coisa bem esparramada. Então, você tem gente nos Estados Unidos inteiro, mas não é tanto em cidades grandes. E uma coisa que as pessoas não sabem,
nos Estados Unidos existem só 11 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Oh. Parece bem diferente da realidade brasileira. Completamente diferente. Você pensa, pô, deve ter. Não tem. Né? Então são pouquíssimas mesmo. Nova York, Filadélfia, você vai pegar Dallas, você vai pegar Chicago. Mas fora isso, não é. Não é. Então é muito bem esparçado. Tanto que você viu a grande parte das contaminações foram em áreas. Ou Nova York, que você viu, ou mesmo que tem metrô, que tem muita gente num espaço pequeno. Nova York é uma ilha, e que seria talvez mais semelhante que a gente diria ao Brasil, no sentido de que a população pobre ali mora em apartamentos pequenos, com muita gente dentro. Você poderia chamar das favelas no Brasil, o que é um grande foco para a disseminação. A primeira coisa que aconteceu em Chicago, em Atlanta, aconteceu. Você já não vê isso, por exemplo, onde eu estou, a Pensilvânia. Para você ter uma ideia, o estado inteiro da Pensilvânia tem 12 milhões de habitantes. Tem menos que a cidade de São Paulo. Não é? Você tem cidades enormes como Pittsburgh e Filadélfia, né? E ainda assim, o estado inteiro tem 12. Então, é um pouco menos afetado. Mas ainda assim, está acontecendo. A grande preocupação são cidades como Recife, como Rio, São Paulo, todas essas. Salvador, Belo Horizonte. Tudo. E a situação das favelas, né? Porque uma hora que o vírus pegou, é muito fácil de se espalhar. Essa é uma coisa que começa a penetrar, infelizmente, né? E vai. O vírus, evidentemente, entrou no Brasil pelas pessoas de maior renda, classe média, que viajaram para o exterior, ou que tiveram contatos com pessoas que foram para o exterior, e aí começa a descer. E esse é o problema que o Brasil começa a viver. O Rio de Janeiro, com o sistema de saúde colapsado, né? Recife, aqui em Pernambuco, muito próximo do limite de atendimento da rede da educação em termos de UTIs e de enfermagem. Manaus, um caos absoluto e tem ganho um espaço, inclusive, no quadro nacional. Pernambuco, particularmente, hoje é o terceiro estado em número de óbitos, o que é um absurdo, porque você imagina, nós somos a sétima população do Brasil. Nós estamos ganhando, vamos assim, nesse quesito, que é naturalmente uma coisa extremamente negativa, para estados grandes como a Bahia, como Minas Gerais, que é o segundo estado do Brasil em termos populacionais. Então, realmente há muita diversidade, depende muito do tratamento e da forma que os governos atuaram nesse sentido. Do ponto de vista de distanciamento social, mudou muito a vida de vocês aí na Pensilvânia? Mudou. Não, isso nos As atividades econômicas estão paradas hoje nas grandes cidades americanas. Filadélfia, por exemplo, o comércio está parado totalmente? Tudo parado. E você tem também que entender, nos Estados Unidos, não é como no Brasil, onde se tem uma determinação federal e todo mundo cumpre. Aqui os estados têm toda a autoridade e autonomia para fazer as suas próprias leis. Então, o Estado pensou, mas a grande maioria dos estados aqui colocaram realmente a distância física. Todos os business estão parados, exceto o que é entregue em casa, sem contato. Então, uma forma que eles fizeram, que nós estamos ajudando, é pedindo comida fora, fazendo coisa assim que se entrega sem contato. Alô, Rogério? Esse contato... Oi, saiu? Porque deu uma pequena interrupção, mas voltou. Pode continuar. Deu uma congelada na imagem, mas pode voltar. Deixa eu voltar. Pronto, já está me vendo? Estou te vendo, sim. Está me vendo. Então, estou te vendo. E ouvindo bem. Então tá bom. Mas todo o resto do comércio não existe academia de ginástica. Por exemplo, para cortar o cabelo está um desespero, porque não se pode. Tudo parado. Não é? Mas isso varia de estado a estado. Algumas regiões eu acho que está mais. Eu vi que alguns estados começaram a flexibilizar para algumas atividades comerciais da incidência. Começaram essa semana. E ainda assim não se sabe como vai fazer. A grande maioria dos estados está pensando em fazer isso de uma forma gradual. Então, o que deve acontecer é que vão, por exemplo, liberar restaurantes, mas com 25% da capacidade. Então, as pessoas vão ter que estar afastadas.
ainda aqui no estado da Pensilvânia, é obrigatório o uso da máscara aonde você for. Entendi. Né? Em muitos outros estados. E eu acho que isso é importante. Eu acho que, mesmo aqui no Brasil, nós estamos nos preparando, inclusive, para a segunda onda. Porque, com certeza, isso vai acontecer. Essa é até uma pergunta que eu fiz, assim, eu soltei uma indagação no próprio Instagram, antes da nossa live, e algumas pessoas vieram sobre a tese da reinfecção. Primeiro, a segunda onda está, eu digo assim, mais ou menos assim, na boca de todos os cientistas e pesquisadores e todos que entendem desse tipo de situação, de pandemia. Ela virá, pode ser maior ou menor. Isso. O risco da reinfecção é real? Se eu, porventura, for contaminado pelo coronavírus hoje, significa que daqui a 2 ou 3 meses, numa segunda onda, eu posso ser contaminado novamente ou o risco é muito baixo? Como é que isso ocorre do ponto de vista... Ninguém sabe. Ninguém sabe. A resposta é: ninguém sabe. Tudo que falarem, considere isso como uma dúvida, porque não se sabe se você realmente vai estar imunizado ou não. No momento, a gente precisa considerar que pelo menos você esteve em contato, porque você produziu anticorpos, não é? E vamos torcer para que essa imunidade fique. Só para você ter uma ideia, os outros coronavírus, mesmo a imunidade do SARS, a imunidade que teve do Middle East, né? A imunidade não dura mais do que 1 a 2 anos do coronavírus. Então, diferente de outras doenças que a gente pega, que a imunidade fica duradoura. Mesmo para aquelas, a imunidade só de 1 a 2 anos. Então, imunidade temporária, na verdade. Temporária. E nós estamos tendo muitos casos que a gente já está sabendo, estão sendo publicados, de pessoas serem reinfectadas. Então, o ponto é que ainda, primeiro, a gente não sabe se elas foram reinfectadas ou se elas estão tendo uma recaída da doença. É outra coisa que é difícil você determinar. Não é? Você tem anticorpos, mas não eram anticorpos suficientes e, de repente, a doença volta de novo. Então, você não sabe ao certo se ela está pegando a doença de novo ou se é só uma recaída. Não é? Então, tem muita coisa ainda que não se sabe. Porém, eu acho que hoje o que a gente tem disponível é de você fazer o teste dos anticorpos. Eu acho que isso vai ser importante para a retomada, por exemplo, da economia em qualquer lugar, vamos dizer aí no Recife. Porque as empresas, as pessoas vão ao menos saber que elas têm anticorpos. Não dá para garantir que elas estão imunes, mas pelo menos você pode selecionar quem não tem anticorpos. Esse teste é rápido, leva 15 minutos, você tira uma gotinha de sangue do dedo e você faz isso. Nós já estamos fazendo isso para todos os pacientes. Não só, a gente faz o swab para o coronavírus, mas isso para todos os pacientes que vão ser operados. Quer dizer, todo paciente nos Estados Unidos que vai ser operado... Não nos Estados Unidos, na nossa instituição. Na sua unidade, de saúde, no seu hospital. No hospital onde você trabalha. Isso. Para todos os pacientes que vão entrar no hospital, eles têm que fazer esse teste. Porém, ainda o problema é o chamado falso negativo. Então, quando dá positivo, é certeza que teve. Tá certo? Mas quando dá negativo, não é certeza que esse indivíduo não está com o Covid, porque o falso negativo é alto, é superior a 30%. Entendi. Então, esse é o grande problema que nós temos. O tal do PCR, que é o que vai... Não é tanto... É o método mesmo. O PCR ele faz para todos, mas neste, particularmente, dizer que é negativo, ele não dá, porque ele não é tão específico para isso. Então, o que acontece é que a gente sempre tem que ter uma duvidazinha se esse paciente tem ou não. Então, aí vai de instituição para instituição, vão ser as normas que cada um vai estabelecer em considerar aquele paciente suspeito, vai se usar mais máscara ou vai se considerar talvez uma coisa que a gente não precisa dar tanta atenção. Não é? Isso vai ser importante quando as pessoas estiverem voltando para o trabalho. Muitas empresas vão querer fazer o teste, olha, você já está com anticorpos, ok, pode trabalhar tranquilo, sossegado. Outros ainda não estão. Talvez Ou seja, a questão da testagem, que é tão falada, seria um mecanismo que você poderia... usar para recursos humanos, para poder voltar à economia. Quer dizer, quem tá já, eu digo, com o vírus inoculado e eu digo, superou a fase, aí eu digo, dá para voltar a trabalhar. É o que se considera até então.
Ele não está mais propagando Não está propagando e também não estaria, teoricamente, apto a pegar de novo, né? Você acha? Tem uma pergunta aqui de Nova Jéssica. Você vê que a gente está. Eu falando de você nos Estados Unidos, aqui tem uma pergunta de Nova Jéssica. Saudações aí, eu sei, ao Brasil todo e a Nova Jéssica também. Que é uma pessoa que mora em Nova Jéssica e está falando sobre se você considera segura a volta às aulas em setembro. Mimirana. Pergunta se, porventura, voltar às aulas aí em setembro é uma coisa possível, na sua visão. Olha, eu estava discutindo isso com os meus filhos hoje. Uhum. Eu comentei com eles e falei, olha, eu acho que talvez vocês ainda não voltem às aulas em setembro. Né? E eles tiveram aqui um ataque. Não, é um absurdo, nós precisamos voltar, aquela coisa toda. Tudo vai depender dos números. Né? A gente não pode esquecer de que, apesar de que as crianças elas têm se dado muito bem, comparado ao resto da população, quando se tem a contaminação pelo vírus, mas eles são um fator de disseminação do vírus enorme. Né? E esse é o grande problema, porque eles voltam para casa, eles vão visitar o avô, eles vão visitar o resto da família, e aí que a coisa espalha. Isso vai ser um dado que, de novo, vai ser estado por estado que vai decidir, dependendo dos números. Né? Porque a volta às aulas significa um vetor de transmissão desse vírus. E, de novo, vai ser uma questão política muito, muito importante. Até agora, eles estão indo muito bem com as aulas à distância. Né? Os professores fizeram uma coisa maravilhosa de se adaptarem a isso. A grande dificuldade que a gente tem mesmo na universidade, para os meus estudantes de medicina, é que você, de uma hora para outra, vai ter que mudar como você faz a gradação desses estudantes por à distância e como especificamente alguns, como estudante de medicina, que tem que pôr a mão na massa, né, vai poder ser avaliado. Será que eles vão continuar? Essa tem sido uma grande questão. Mas isso é uma decisão de saúde pública. Não acho que a minha opinião não vale. Tem que ser baseada em evidência de gente que trabalha com saúde pública, não pode ser decisão política. Concordo integralmente com você. Inclusive, aqui, essa questão da educação é uma angústia muito grande, o ano letivo completamente comprometido no Brasil. No mundo inteiro. No mundo todo, é verdade. No mundo Essa inteiro. eu acho que é uma das grandes vantagens, porque nós não estamos falando só do Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo. Infelizmente, vai ser uma geração, como foi da Grande Depressão, ou como foi outra, que todos vão sofrer. Não é? Então, acho que a gente precisa... É um postergar vamos assim, do calendário formativo, do ano letivo, e aí vai ter que jogar para frente. Aqui criar um ano a mais. Eu me lembro quando eu estava no meu primário, existia uma coisa que chamava-se admissão, era um ano extra que se tinha, que daí retiraram. Quer dizer, eu fui o primeiro a poder passar do quarto ano para o ginásio. Ou mesmo depois, criaram um ano... Isso pode ser criado até para você conseguir ter, mas aí vai ser uma coisa mais política. Mas fazer voltar às aulas, eu acho que tem que ser uma decisão de saúde pública. Eu pessoalmente defendo, inclusive, até o adiamento do Enem, que é o nosso exame nacional no médio, está previsto para novembro. Boa parte dos jovens que estão aí se preparando para o Enem, naturalmente, estão angustiados, e o Ministério da Educação não decidiu nada nesse sentido, mas eu creio que seria e será a decisão mais adequada e mais acertada. Jogar para dezembro ou talvez até janeiro de 2021, para dar mais tempo ao jovem, porque isso danifica principalmente os mais pobres. Os jovens de classe média alta, ele tem acesso a EAD, ele tem outro conforto dentro de casa, ele tem equipamentos tecnológicos muito melhores do que um jovem de periferia. Para poder ter acesso à educação à distância. A ter acesso à educação à distância. Luciana, inclusive, médica, fala sobre a questão do revalida. Você falou sobre a formação médica. Uma das coisas boas da formação médica é que o médico, além de ter um conteúdo na sua formação teórico muito denso e necessário, um patamar de exigência lá em cima, porque você está cuidando de vidas, isso é fundamental, você também
tem a experiência prática, né? A formação da residência médica, que é a vivência Fundamental. do estudante num hospital, numa unidade de saúde, para que ele possa se formar por inteiro e por completo. Então, aqui se discute revalida, facilitação, flexibilização de revalida, que para mim é uma coisa muito temerária. Eu acho que médico precisa ter formação adequada para que você não tenha, eu diria, maus profissionais atuando no cuidado com as pessoas. Né? Isso... Hoje mesmo eu ouvi um comentário que eu fiquei muito assustado, de uma das sociedades de especialidades no Brasil, onde um dos presidentes da sociedade estava conversando com um dos residentes, estava muito preocupado com a formação dele, porque era um dos últimos anos dele, e me surpreendeu o presidente falando: olha, não se preocupa, você está fazendo um trabalho lindo, que ele está realmente, ele está trabalhando com pacientes do Covid, aquela coisa toda, mas você vai ter muito tempo para aprender, você vai terminar, esse ano não tem problema, você vai depois estar com alguém, acompanhar alguém. Eu falei: não é bem assim, você não pode liberar o pessoal sem a capacitação que era planejada. Porque senão eles vão sair na rua sem experiência. Isso só vai gerar mais problemas no futuro. Eu entendo que isso é um problema para todos, mas a solução não é só bater nas costas, dar um tapinha e falar: olha, não se preocupa, você vai me aprender depois com as pessoas. Não é assim. Não é? Alguém vai ter que encontrar uma solução, talvez, para estender mais esse treinamento. Doutor Rogério, aqui Brasil e brasileiro, eu digo, 10 minutos de debate e alguns jornais, alguns dias de discussão, começa a entender de tudo. Então, um dos debates mais intensos e acalorados no Brasil é a questão do uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, um dos dois, medicamentos à base disso. Qual é o uso real aí nos Estados Unidos? E qual o efeito, qual é, eu digo, a aplicação prática, de que forma tem sido adotado? Há uma discussão sobre o uso precoce ou em pacientes que estejam num quadro crítico mais avançado. Enfim, o que é que você tem ouvido aí nas discussões médicas nos Estados Unidos? São todas em... Marcílio fez essa pergunta sobre a hidroxicloroquina. Isso, porque sabe que o hidroxicloroquina, o Trump tem também, por um período, começou a incentivar isso. E os médicos falaram: epa, vamos com calma. Porque não é assim como colocaram, que ela não tem efeitos colaterais. Tem sim, e podem ser sérios. E o que aconteceu é que aqui tudo é feito sobre clinical trials. Quer dizer, você não vai começar a dar para o paciente sem ele saber do risco ou estar sendo comparado. Então, o meu próprio hospital tem um estudo clínico com o uso da hidroxicloroquina, mas entre o estudo. Infelizmente, todos os números que nós tivemos até agora, não só no nosso estudo, como os outros, não mostraram nenhum benefício. E, principalmente os de dose alta, então, os trabalhos tiveram que ser interrompidos por causa do alto risco de complicações cardíacas nisso. Então, até o momento, não existe nenhuma indicação. E o FDA foi extremamente claro em dizer: não se deve administrar hidroxicloroquina fora do ambiente hospitalar em clinical trial ainda. Como você falou se deveria ser usado como prevenção, eu também acho, porque o mecanismo, aí eu olhando como cientista, o mecanismo de ação dela é mais de evitar a replicação de vírus. Não é totalmente a minha área, mas eu imagino que se você tentar fazer isso em dose baixa antes, talvez seja melhor para você diminuir a propagação desse vírus, do que quando o indivíduo já está mal na UTI, aí você tem que dar doses altas. Mas os trabalhos é que vão mostrar. Eles vão dar os resultados. Até agora, todos os resultados preliminares e parciais mas muitos clinical trials que estão ocorrendo, nenhum deles mostrou benefício nenhum. E com relação, aí eu já me emendo aí com relação a outra notícia que circulou bastante hoje aqui no Brasil, que diz respeito a um remédio que é usado para combater o ebola, que é outro vírus bastante letal, evoluiu fortemente na África. Não sei se você acompanhou essa discussão do Remdesivir. Não,
o Remdesivir. Redesivir. Esse mostrou. Nós também fazemos parte do trial do Remdesivir. Então, nós temos pacientes que estão tomando aqui e nos dados preliminares do Remdesivir já mostrou um benefício. Agora, espera, o que as pessoas ainda não estão percebendo é assim, ele diminuiu o tempo que o paciente sofre com a doença e também os pacientes graves saíram da intubação de um período mais curto. Mas não foram 100% deles. Os números ainda está ao redor de 30% a 40% de resposta. Quer dizer, para nós é fenomenal, porque não se tinha nada para oferecer. Não é? Ou seja, ajuda, está ajudando. Tem sido um tratamento está ajudando. Promissor, ou pelo menos foi a melhor resposta que se teve até agora. E a empresa chamada Gilead vai começar a produzir em massa, vão levar ainda muitos meses, mas já vai começar a ser disponível e 30% a 40% dos pacientes vão se beneficiar muito com essa droga. Inclusive, aqui eu já emendo com outra pergunta sobre a vacina, que é o sonho, provavelmente, da humanidade, né? Eu tenho lido bastante, muita discussão sobre qual o centro acadêmico, a universidade do mundo que está mais avançada, algumas especulações com relação à Universidade de Oxford, na Inglaterra, no Reino Unido, e a doutora Leila pergunta sobre essa vacina. Vi algumas especulações até que em setembro, dependendo da liberação aí dos órgãos regulatórios que autorizam a distribuição, eu digo, em massa para que a população tenha acesso à vacina, a gente pode ter um quadro de oferta já de uma vacina. Eu sei que seria talvez uma coisa extraordinária, seria certamente uma coisa extraordinária, num prazo tão curto, no mundo nunca houve isso, uma vacina antecipar os prazos tão rapidamente para que a humanidade possa sair dessa encruzilhada que se encontra por conta do coronavírus. Qual é a sua expectativa? Quais as discussões aí em meios acadêmicos, nos grandes centros de pesquisa médica e da ciência norte-americana? O que é que você tem sobre esse quesito vacina? Há alguma universidade americana bem avançada nesse tema? Existem cooperação? Não só. A grande vantagem, eu acho que eu digo, da pandemia é que todo o mundo tem a disponibilidade desse coronavírus. Então, você tem muitas centenas de vacinas nesse momento sendo testadas. E eu estou falando centenas mesmo. É muito o número de vacinas que já estão sendo testadas. O grande problema é sempre assim. Com a vacina, primeiro que você conseguir fazer, você tem que primeiro saber se ela é tóxica para o indivíduo. Passada essa fase, você tem que saber se ela funciona. Só nesse período já são 6 meses para cada vacina, para depois você tentar colocar uma produção em massa. Mas ela deve chegar. Não uma, talvez mais, mas são centenas que estão no momento. A própria Universidade de Pittsburgh aqui está com uma muito promissora, mas você tem em todo lugar. Você tem na Europa, você tem nos Estados Unidos, vários lugares, ouvi até mesmo aí no Brasil, que a Fiocruz estava avançada em alguma dessas vacinas, alguma coisa assim. Então, o mundo inteiro está fazendo. É uma questão de tempo. O grande problema é justamente isso. É como você conseguir, uma vez sendo uma vacina que tem um efeito significativo, botar em massa para a população. Você acredita que setembro seria um prazo para a conclusão da validação da vacina? Não. De modo algum. De modo algum. Eu acho que nós não vamos ter uma vacina até o primeiro trimestre do ano que vem. Aí quando você fala ter a vacina, não é ela está, eu digo, validada só... Não, talvez ela está pronta para ser produzida. Produzida e colocada, eu digo, para o público. Para o público, Tem um médico aqui, bastante amigo e respeitado, o doutor Eduardo, que pergunta sua opinião sobre o uso precoce de corticoide. O que é que você avalia, o que é que se discute, como o meio médico americano discute e debate o uso precoce
corticoide para o tratamento do coronavírus? Isso eu não sei te dizer, porque eu sou cirurgião, eu não estou na linha clínica do tratamento do coronavírus, né? Então, isso eu não saberia lhe dizer o que estão fazendo aqui. Até porque tem sido muito fluido, né? Eu recebo praticamente todos os dias informações, os nossos protocolos de tratamento vão mudando, né? Então, essas coisas estão sendo bastante fluidas. O que se fazia uma semana atrás não é a mesma que estamos fazendo hoje e do que fazia 2 semanas atrás. Mas, particularmente, eu vou pedir desculpa para o colega, mas essa é uma coisa que eu não sei informar em relação a isso. Se você me permitir, eu vou me disponibilizar, depois mandar um e-mail para você talvez, eu digo, indagar alguém da área específica. Lógico. Da parte de E pulmonologia. retornar para o doutor Eduardo sobre como os médicos americanos estão, eu digo, enxergando o uso de corticoide no caso de tratamento para pacientes com coronavírus, né? Vocês têm no hospital que você trabalha atualmente, existe hoje uma área específica dedicada a pacientes com coronavírus? Sim, todo o hospital foi remodelado para a gente não ter o trânsito de pacientes de coronavírus com o resto da parte do hospital. Então, foram criados centros cirúrgicos especializados com pressão negativa, todos os quartos com pressão negativa. Então, são unidades e prédios totalmente separados, isolados, para quando você tem ou suspeita ou o próprio coronavírus. Então, não se mistura o fluxo de pacientes e de funcionários. Eu achei bem interessante o fato de que todo ele, aí para ir para até ser tratado de outra doença, ele necessariamente precisa ser avaliado se ele está, eu digo, livre do coronavírus ou não. Né? Exatamente. Ele tem ainda hoje, o nosso goal é que a gente consiga fazer esse teste imediato. No momento, a gente está fazendo o teste imediato de coronavírus, que dá em 15 minutos, somente para os nossos próprios pacientes internados, porque é um limite pequeno de testes que a gente tem. Mas para esses pacientes que vão vir para o hospital para fazer cirurgia, algum outro tipo de tratamento, a gente tem o teste rápido, que chega em 2 a 3 dias. Então, o paciente tem que vir 2 a 3 dias antes, faz o teste e depois vai ser admitido 3 dias depois. Sobre teste, qual é a aplicabilidade do teste rápido versus o PCR, que é o teste talvez mais preciso? Quando é que você recomendaria o uso de um ou de outro? A aplicabilidade do teste rápido é justamente para aqueles pacientes que estão internados, que têm suspeita e que tiveram, por acaso, o teste negativo. Se lembra que eu te falei que você tem um 30% de falso negativo? Não é? Então, se o paciente está lá, você pode repetir esse teste antes mesmo dele ir para a cirurgia, em situações onde a gente sabe que ele vai estar maior risco de transmitir a doença para os profissionais de saúde. Então, se ele tiver que ser entubado, ou se ele tiver que fazer uma endoscopia, ou se nós tivermos que operar ele para os anestesistas, então se faz o teste rápido nesses pacientes que são chamados pacientes em investigação. Certo. E muita pergunta sobre ivermectina. Ivermectina, não sei o que é. Eu sou de medicina, não entendo nada. Eu não sei também não sabe. Então, peço que expliquem exatamente qual é a pergunta. Não, porque, infelizmente, a internet está botando um monte de coisa, né? E aí, não necessariamente... E aí todo mundo vira especialista, né? Não. As pessoas querem saber, eu acho que tem razão, né? Como está aí a vida na sua cidade? Você mora numa cidade pequena, na Pensilvânia. Exercício físico. Hoje aqui no Recife, nem eu moro aqui perto da praia, você não pode ir à praia, você não pode caminhar no calçadão, correr, enfim. Muita gente acha exagero. Quer dizer, a polícia está aqui para proteger o calçadão, enquanto isso, o índice de homicídio na periferia e na cidade, de roubo, está aumentando. Como é que está o comportamento do aparato de segurança pública em cidades pequenas ou cidades maiores dos Estados Unidos? Olha, não muito uso de força ou é um uso muito mais da conversa?
eu do convencimento. uso muito mais a conversa. Algumas cidades tiveram um caso ou outro de uso de força. Vocês devem ter ouvido falar do Tom Brady em Miami, que foi com o filho no parque, que mandaram ele embora, aquelas coisas assim, mas não é. As pessoas também, elas estão com muito medo, viu? As pessoas têm medo, elas se respeitam. Eu acho que assim, quando as pessoas até caminham, por exemplo, aqui onde eu moro é muito bonito, fácil de caminhar. As pessoas vão caminhar, mas você vê que eles estão usando máscara, você vê que eles não chegam perto. Se está vindo um na mesma calçada, se atravessa a calçada para ir para o outro lado. Então, as pessoas estão respeitando bastante isso. O que mudou aqui na minha cidade é que é uma cidade pequena de população que vive sempre aqui, 25 mil habitantes. Porém, a população flutuante aqui é sempre de 1 milhão. Porque é uma cidade turística. Né? Então, isso mudou muito. Né? Porque o comércio fechado, os parques fechados, parques de diversão, tudo isso está fechado. Então, diminuiu bastante essa coisa. Eu vou ver agora, quando começar a abrir, acho que muitos dos meus pacientes vão ainda ter medo de vir ao hospital. Eu acho que as pessoas ainda estão muito inseguras. Mesmo você falando que agora pode abrir, você pode começar, muitos ainda vão se sentir bastante inseguros em voltar ao normal. Cirurgias eletivas estão sendo adiadas? Elas estavam todas canceladas até esta semana. Esta semana, nós começamos, na nossa instituição, gradualmente a liberar algumas cirurgias eletivas que estão sendo selecionadas porque o atraso pode gerar algum tipo de dano ao paciente. Então, mas muito pequeno. Para você ter uma ideia, foram liberadas só 5 cirurgias adicionais por dia para o departamento de cirurgia inteiro. Isso é um número minúsculo, porque nós costumamos fazer 150 cirurgias dia aqui. Puxa vida. Agora estou liberando 5. Né? E nem é tanto pelo risco de contaminação, mas é pela falta desse material de proteção, que ainda está sendo. Eu comentei antes, mas é um absurdo, mas 85% desse material vem da China. Então nós vamos dependendo. Um erro logístico. Até tem uma pergunta aqui que, naturalmente, eu já tenho, evidentemente, a convicção, até porque li alguns cientistas bastante qualificados e renomados falando sobre o tema, não tenho condições técnicas de avaliar, mas sempre se pergunta, esse vírus, há a hipótese dele ser um vírus fabricado em laboratório ou não? E a resposta que eu li por inúmeras vezes é que é um vírus de origem natural e que, evidentemente, foi transmitido de animais para o homem e aí se espalhou pelo restante da humanidade. É evidente que há muito hábito e mau hábito em algumas populações de consumirem animais exóticos e uma coisa que fascina. Principalmente na China. E essa coisa eu acho que ainda vai discutir muito, porque é uma coincidência, não é? Dos chamados wet markets, como aquele que tem na China, com aqueles animais exóticos. Wuhan. Em Wuhan. E também lá um laboratório nível 4 de biotecnologia, onde se pode fazer arma biológica. Não é? Então, é uma coincidência. São poucos no mundo, né? São pouquíssimos no mundo. São pouquíssimos no mundo. São pouquíssimos no mundo. Então, é uma coincidência muito grande. Sem dúvida, esse é um coronavírus também que veio do morcego. Não é? Mas, para ele passar para o homem, teria que ter passado por algum outro animal, ou, como se vem discutindo, por causa do material genético deste específico coronavírus ser muito semelhante a alguns outros e alguns materiais que já tinham sido descritos em publicações anteriores por mesmo grupo de biotecnólogos desse laboratório de Wuhan, existem ainda essas suspeitas de que poderia ter sido um acidente. Nada intencional, mas que esse vírus saiu do laboratório e acabou contaminando alguém no laboratório, que passou por animal e por aí. Isso ainda vai ter que se falar. Mas não acho que seja uma coisa totalmente a se descartar, não. Eu não acho que nada intencional, não acho que existe nada de bioweapon ou alguma coisa como isso, mas não descarto que poderia ter sido um acidente como, entendeu, de contaminação.
Não é? Aí o Apple Seria arma a arma biológica. biológica. Desculpa, saiu. A arma Não, biológica. tranquilo. É uma arma biológica criada em laboratório. Né? Não acho que absolutamente foi isso. Mas, nesses laboratórios onde se estudam armas biológicas, uma hora pode acontecer um acidente. Não é? Com uma usina nuclear, você pode ter um acidente. Ela é uma leva para o bem, mas Perfeito. quando explode, nós podemos ter um Chernobyl, né? Que até muito tempo depois a gente sabe que as coisas não foram levadas do jeito como deveriam. Então, é difícil. Ou seja, não foi desenvolvido no laboratório, origem natural, biológica, provavelmente de morcego, mas lá existe um laboratório nível 4, que é de altíssima segurança, que pode, por um acidente, ter contaminado um trabalhador, um pesquisador. Eu não quero entrar em especulação, eu acho que isso é difícil de falar, e eu acho que pode até parecer uma coisa assim, muito infantil de se falar. Mas eu acho também que não pode se descartar, de modo algum, até se investigar isso. Você aí mudando um pouco de cenário. O que não faz muita diferença também. Lógico. O vírus está aí, todo mundo sabe. 2 semanas depois, eles já deram todo o genoma do vírus. Quer dizer, nós sabemos o que a gente está lidando. O ponto é que é um vírus absolutamente novo. Agora, esses ciclos de vírus que se transformam em pandemia a cada 100 anos, ou não sei, em que prazo de tempo, de décadas, você tem de um para o outro. A última grande pandemia talvez tenha sido a gripe espanhola. Eu sei que você teve o SARS, teve o Ebola, mas nunca com o impacto global que ocorreu com relação ao coronavírus. Isso exigirá da nossa sociedade, dos líderes globais, uma iniciativa que coloque esse item na agenda, né? Essa discussão, para que o mundo não seja surpreendido daqui a 30, 40, 50 anos, 100 anos, uma situação como essa, né? Isso causou, como assim, milhares de pessoas perderam emprego, renda, negócios. Então, além das vidas, que é o bem mais precioso, né, que a gente precisa preservar, gente aí sofrendo com a doença, como é que você vê aí? O que é que a humanidade pode fazer para evitar esse tipo de situação para frente? Você vê, tudo é uma forma de como o governo que está ali vai agir. Não é? De novo, esse coronavírus, ninguém sabia o que fazer. E o que acontecia com esse coronavírus... Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Por ser totalmente novo, não se sabia que o modo de transmissão dele era tão rápido e tão efetivo. A mesma coisa que facilitou muito a transmissão, principalmente nessa nossa época, hoje todo mundo viaja, hoje todo mundo entra em avião, é muito mais fácil de transmitir, e o vírus ele crescia em indivíduos que não estavam apresentando nenhum sintoma. Todos os outros vírus, como a gripe suína, como o do Middle East, eles estavam... a pessoa transmitia quando ela estava muito doente. Entendi. Então, ela estava ou já no hospital, ou o vírus era tão grave que matava o indivíduo e não dava mais para passar para frente. Entendi. Então, a grande diferença tem sido essa com o vírus do Covid. Né? Mas os governos têm que se preparar para tomar atitudes rápidas e drásticas na hora que você começa a perceber que isso pode acontecer. E investir forte em pesquisa, né? Pesquisa para que você... a família do coronavírus é uma família ampla. Quer dizer, outros, e pode mudar. Pode mudar novamente. Covids aí podem surgir e gerar uma situação semelhante à que nós vivemos. O que a gente pode fazer hoje é exatamente acabar com esses wet markets, com esses mercados de animais exóticos, que é esse o grande problema da transmissão do pulo do vírus para os animais domésticos, o que a gente consome. Ou seja, o hábito da população chinesa ou de parte dela de tem que mudar. Esse tipo de produto tem que mudar. Não dá para a humanidade ficar suscetível a um risco desse nível, né? E o globo sofrendo
fortemente uma situação para lá de crítica. A gente está chegando ao fim da nossa conversa, Rogério. Doutor Rogério, eu tenho uma pergunta aí que é derivada mais para um aspecto político. Como é que você avalia e como os comentaristas e analistas políticos, a sociedade comenta hoje a consequência dessa crise do coronavírus na eleição presidencial norte-americana? A gente tem aí a eleição prevista para novembro, né? Ocorrerá em novembro, primeira terça-feira de novembro, como está fixado sempre no calendário norte-americano. O Trump ganha, perde? Como é que está a situação hoje, o contexto? Ele hoje passa a ser favorito ou não? Como é que você analisa o quadro americano? O país continua completamente dividido pela metade. É uma pena que tanto aqui nos Estados Unidos, e eu sei que aí no Brasil, toda essa coisa do Covid está se tornando muito política, quando não deveria ser. Não é? Então, eles estão usando muito isso. Claro que os democratas colocam que a ação do presidente foi inadequada e tardia. E é isso que eles colocam. E os republicanos colocam o oposto. E a atuação foi acertada. Ele foi o primeiro a proibir os voos para a China, a fechar tudo, mas o vírus já estava aqui. Então, mas essa politização não leva a nada. Não é? É uma pena. É uma pena que estão fazendo isso, porque até mesmo no Congresso, para se distribuir dinheiro para a população ou para se tomar atitudes que possam aliviar um pouco o sofrimento de todo mundo, estão sendo adiados por causa de uma briga política, exatamente porque a eleição está ali. E eu estou ouvindo algumas coisas assim, no Brasil. Quando se chega uma pandemia, a última coisa que a gente deveria tentar é jogar isso de uma forma política. Eu realmente acho que é muito errado isso, mas é a realidade. E aqui está totalmente meio a meio. O país é completamente dividido. Perfeito. Bom, esperamos que a gente possa superar isso tudo. Eu quero aqui agradecer demais ao doutor Rogério Neves, grande médico, cientista, professor, Meu amigo. amigo. Mandar um beijo grande para a Andréa, que é a esposa do doutor Rogério, médica também, doutora Andréa Neves, grande figura, os filhos, todos que se cuidem, tá certo? Ilana está mandando um beijo, fez questão de mandar um beijo para você. José, Vinícius, meus filhos, e Tassiana, que adora vocês. Então, agradeço demais. Você tem aí alguns minutinhos para se despedir. E aqui a gente tem público, naturalmente, principalmente de Pernambuco, que é minha terra, e do todo. Eventualmente tem gente de São Paulo, Brasília, até dos Estados Unidos acompanhando a gente nesse bate-papo. Então, queria aqui que você fizesse a sua despedida e suas palavras finais para a gente encerrar aqui, mais uma vez agradecendo de coração a oportunidade de debater com um cara que é cientista, altíssimo nível, figura que eu respeito e tenho um apreço pessoal muito grande. Obrigado a todos que estiveram aí. Eu só quero agradecer, colocar à disposição, sempre que você quiser, a gente tem um bate-papo como esse, e colocar que pensem com muito cuidado nesse retorno. Não é? Eu sei que o brasileiro ele é muito carinhoso, ele precisa de abraço, ele precisa chegar próximo, mas nós ainda estamos muito longe do final disso. Esse vírus vai ficar com a gente por alguns anos, não é? Até a gente poder realmente ter uma vacina eficaz, e a gente tem que evitar de qualquer modo essas ondas adicionais que vão vir, porque pode ser até mais vai interromper a nossa economia, vai começar tudo de novo, vai ser muito mais caótico se isso voltar. E experiências mostram que quando volta na segunda vez, volta até pior do que na primeira. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente, já perdeu muita gente querida. Nós somos afortunados de não termos ninguém ainda tão próximo a gente que faleceu disso. Talvez tenhamos, mas a coisa podia ser muito pior. Então, quando as regras começarem a ceder um pouco, e vão ceder, e tem que ceder, mas a gente vai ter que manter cuidado, as coisas nunca vão ser como eram antes, pelo menos pelos próximos 2 ou 3 anos. Bom, muito obrigado, doutor Rogério. Valeu, meu amigo fraterno, querido. Mais uma vez, um beijo para a Andréa. Obrigado. E agradeço demais a audiência de vocês, quem nos acompanhou nessa live, bastante técnica, consistente, com informação, direto de uma fonte
de pesquisa de altíssimo nível. Muito obrigado, valeu, boa noite, tudo de bom para vocês. E se cuidem, distância, cuidado e vamos em frente. Que Deus nos abençoe para a gente sair dessa rapidamente. Obrigado, boa noite. Beijo a todos.